E aí, meus amigos, vocês estão felizes com Jesus? Como é que vocês estão, meus amigos? Sejam bem-vindos ao Nas Entrelinhas. Esse aqui é um vídeo de estudo aqui do canal, certo? Meu nome é Samuel Belo e seja muito bem-vindo, certo? Mas, meus amigos, nós estamos estudando o capítulo 2 já de 1 João. Nós temos estudado bastante 1 João já. Tem uma playlist inteira que eu vou deixar aqui no cardzinho. Eu acho que é desse lado aqui. Você vai poder ver todos os vídeos que a gente tem, certo? E a gente coloca sempre lá no canal Telegram, que tá o link na descrição, esses documentos que a gente faz aqui, os estudos, para você dar uma olhada, para você anotar, enfim, tudo mais, certo? Mas você vai poder acompanhar aqui, tudo belezinha. Mas, gente, o que a gente viu semana passada? A gente concluiu o assunto de como ser um verdadeiro cristão, de que para você ser um verdadeiro cristão, você tem que praticar, viver na palavra, e isso é expresso com suas atitudes, na prática, né? Na sua vida. Na vida nós vemos se você realmente segue a Jesus, se você realmente guarda a palavra de Jesus ou se não, né? E enfim, gente, né? E tudo isso aponta, né, para uma transformação no indivíduo, né? Porque no capítulo 2, João ele tá, né, começando ali um caminho, um estudo assim, né, uma pregação, vamos dizer assim, sobre a justificação do cristão, sobre você ser perdoado. Ele fala sobre nós temos um advogado justo e fiel junto ao Pai para nos defender das acusações do tentador, né? E ele passa para uma transformação no indivíduo e agora a gente vai ver uma transformação na comunhão, certo? Então vamos lá. 1 João capítulo 2, versículo 7. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram, certo? A gente vai ler versículo por versículo aqui. Mas o que a gente tem que prestar atenção aqui? Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Primeira coisa que a gente presta um pouquinho de atenção aqui é o que? Essa primeira frase aqui, amados, certo? Esse amados aqui vai definir tudo aquilo que a gente vai estar vendo nos próximos versículos, certo? O que esse amado significa? Esse amado aqui no grego é a palavra adelphos, que significa o quê? Significa irmão. Significa também fiel companheiro, alguém que está caminhando junto contigo numa caminhada fiel, entende? E outra coisa também que significa é o jeito que os cristãos se chamavam lá no primeiro século, né? Se chamavam adelphos, irmão amado, né? Fiel companheiro que tem me acompanhado nessa jornada fiel, certo? Então, isso aqui vai definir aquilo que a gente vai ver, certo? Esse versículo 7 aqui que a gente está vendo agora, ele é um versículo de introdução, certo? Ele está só introduzindo o assunto para a gente. Mas os seguintes versículos aqui, eles vão tratar o quê? É um assunto de família. E a gente vai entender por que é um assunto de família, como se fosse uma reunião de família assim que a gente tem na mesa, quando alguma coisa acontece, alguma coisa séria acontece, né, e tudo mais. É mais ou menos isso que João está começando aqui com a igreja, certo? Mas ele, vamos lá. Amados, fiéis companheiros, não lhes escrevo um mandamento novo. Essa palavra mandamento aqui, no grego, é a palavra entole, que significa uma ordem, um comando e significa também uma lei. E esse novo aqui, né, de uma forma bem prática, vamos dizer assim, nesse caso aqui, está falando o quê? Que é algo fresco, algo recém-criado. Sabe quando um pão sai, sabe, do forno ali, tudo mais, você vê aquela coisa fresca, né? Um peixe, ele termina ali, ele é novo e tudo mais, acabaram de pescar, de arrumar ele e tudo mais, é um peixe fresco, sabe? Então tá falando assim, amados, eu não vou escrever para vocês uma coisa que foi criada recém. Não vou escrever para vocês uma coisa que é recém foi criada, que é recém foi pregada, porque naquele tempo ali, no contexto de João, quando ele está escrevendo essa carta, muitas
muitas doutrinas estavam sendo criadas e estavam sendo pregadas sobre a vida cristã. E a gente vê isso ao longo de toda a carta. Ele já começa no primeiro versículo quebrando, né, algumas dessas doutrinas. Então ele está falando assim, olha só, o que eu vou falar para vocês agora não é algo que vocês nunca vão ver nas escrituras, que vocês nunca ouviram. Não é algo novo, algo recente, né? Mas é um mandamento antigo. Essa palavra aqui, antigo, no grego, é a palavra, deixa eu ver, palatos, que significa o quê? Significa bastante usado, né? E tem também né, vamos dizer assim, uma chamada assim para tempos antigos, algo que foi já escrito nos tempos antigos, algo que já foi usado nos tempos antigos. Então ele está falando assim, olha só, o que eu vou falar para vocês não é algo novo, mas é algo velho, algo antigo, algo que tem fundamento, certo? Que vocês tiveram, que eu dei para vocês, que vocês tiveram desde quando? Desde o princípio, certo? Esse é desde o princípio aqui, provavelmente é desde quando João ou alguém pregou para essas igrejas ou para essa igreja, para esse povo aqui, certo? Então, olha só, ele está falando assim, o que eu vou pregar para vocês, vocês sempre tiveram, desde que vocês começaram na fé, certo? Vamos continuar aqui. Este mandamento antigo é o quê? Opa! Este mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram, certo? Essa palavra aqui, palavra, né? A gente já conhece. É a palavra logos, que significa o evangelho de Jesus Cristo. Eu vou fazer uma setinha aqui. Evangelho de Jesus Cristo, certo? Então esse mandamento antigo é o que é o próprio evangelho. Quando nós pregamos para vocês, vocês já tinham esse evangelho. Não é algo novo, não é algo que foi criado, mas é o evangelho de Cristo puro, é o logos, é o evangelho, é a palavra pura que vocês ouviram com seus próprios ouvidos. Versículo 8. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Parece que João está se contradizendo. Por quê? Porque ele fala assim, ó, por outro lado, né, ele mesmo, né, se indica assim que ele está se contradizendo. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo. Aquilo que é verdadeiro nele e em vocês. Então parece que João está se contradizendo. Mas vamos continuar aqui. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo. Esse novo aqui, né, apesar de ser a mesma palavra, né, eu falei antes, naquele caso lá no versículo 7, né, remete a algo fresco, algo recém-feito, algo, por exemplo, um pão que acabou de sair do forno. Mas nesse caso aqui, né, eu creio que está falando de um novo que é fundamentado no antigo, certo? Então eu vou colocar aqui, novo, fundamentado no antigo. Por quê? Porque Jesus Cristo mesmo, ele fala, né, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, eu lhes dou um novo mandamento. Mas aquele novo mandamento que Jesus deu para os discípulos naquela ocasião lá em João, né, é um mandamento antigo que já tinha nas escrituras, já tinha no Pentateuco, mas que Jesus estava trazendo de novo a eles. Então é como se João estivesse fazendo a mesma coisa. Ele está falando assim, olha só, o que eu vou dar para vocês é um mandamento novo, mas ele não é fresco. Ele tem um fundamento e esse fundamento é antigo. Esse fundamento que eu vou dar para vocês já é bastante usado, já é de tempos antigos. E ele fala assim, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês. Aquilo que é verdade em Cristo e em vocês. E esse verdadeiro aqui, né, no grego, é a palavra aletes, que significa o quê? Ama a verdade. Certo? Não está falando somente de algo que é verdadeiro, mas está falando de alguém que ama a verdade, de alguém que não vai mentir, de alguém que não vai inventar uma coisa nova para te contradizer, para reformar alguma coisa. Não, mas alguém que ama o que é verdadeiro, alguém que está disposto a se sacrificar pelo aquilo que é verdade. E foi aquilo que Cristo fez. Em Cristo, essa é a verdade. Ele ama a verdade, certo? Mas
isso tem que ser algo verdadeiro em nós. Nós temos que amar a verdade também, certo? Então esse mandamento que tem um fundamento antigo é aquilo que Cristo ama. Cristo ama essa verdade, certo? E vamos ver o que Cristo ama. Ele fala assim, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha, certo? Tem uma razão para João falar sobre isso, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha, certo? Então, essas trevas aqui é a palavra, vamos circular aqui, é a palavra escotia, certo? Que significa o quê? Significa ausência de luz, certo? Então não está falando somente sobre uma escuridão qualquer, mas está falando da ausência da luz, né? Essas trevas aqui, essa escuridão, ela é uma consequência da ausência de luz. Então essa ausência de luz, ela já vai estar se dissipando, é alguma coisa que já está sumindo, que já está indo embora, que está indo para outro caminho. Por que isso? Porque a verdadeira luz já brilha, certo? E a gente não pode separar, nesse caso aqui, esse verdadeiro aqui da luz. Por que isso? Por que a gente não pode separar essa verdadeira da luz? Certo? Porque essa verdadeira aqui está tratando a verdadeira essência. A verdadeira essência do que? Da luz. Certo? E essa luz é o que? Cristo. Cristo é a verdadeira luz. Ele é a luz que brilha. Então a verdadeira essência de Cristo já está brilhando. Essas trevas é o que então? A ausência de luz, a ausência de Cristo. Que é o que na vida do cristão? É o pecado. Na vida do humano qualquer. O pecado é o resultado da ausência de luz, da ausência de Deus na vida de alguém. Né? O pecado, né? Não são os pecados, mas o pecado, segundo a Bíblia, é simplesmente porque nós deixamos Deus e fomos atrás de outras fontes dos pecados. Nós deixamos a fonte verdadeira que nos dá a vida, que nos sacia a nossa sede, que é Deus. E nós fomos atrás de outras fontes, que são os pecados. Então a ausência de luz são as trevas. A ausência de Cristo na vida de alguém resulta no pecado e leva essa pessoa para viver uma vida em pecados. E é o que acontece aqui? Ele está trazendo esse novo mandamento porque as trevas vão se dissipando. Porque a vida desses discípulos já está sendo transformada. E a verdadeira luz já brilha. Certo? Essa palavra que brilha, né, no grego, opa, saiu aqui, é a palavra paino, enfim, eu tentei dar uma de inglês aqui, né, e falei paino, mas eu acho que é paino, certo? Que significa o quê? Significa espalhar a luz. Então a verdadeira luz já brilha, a verdadeira essência, o verdadeiro Cristo já está brilhando. O que quer brilhar significa que o cristão ele está espalhando Cristo através de sua vida. A vida de Cristo está na vida do cristão. E então as trevas vão se dissipando e Cristo está se espalhando, já está brilhando, certo? Então, como nós podemos espalhar a verdadeira luz, a verdadeira essência de Cristo? Versículo 9. Quem diz estar na luz, estar em Cristo, né? Mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem diz estar na luz, certo? Então, de novo, a gente vê João batendo na mesma tecla. Só se você apenas diz que você está na luz, mas a sua vida não comprova, então você não está vivendo uma coisa verdadeira, certo? Ele nos leva de novo àquele negócio. Apenas dizer não comprova nada. Você pode falar muitas coisas, mas isso não quer dizer nada se a sua vida ela não testifica isso, certo? Ele fala, mas odeia o seu irmão.
está nas trevas até agora. Essa palavra odeia aqui, essa palavra odeia aqui no grego é a palavra, meu Deus, fiz uma setinha ali toda errada. É a palavra misel, que significa odiar, detestar. Então não tá falando assim de uma coisa tipo, nossa, fora do mundo, né? Fora da caixa. Pô, odeia, tipo, detesta, assim, ódio real, assim, perseguição e tudo mais. Mas tá falando pelo simples fato de você não amar. De você não, né, de você não amar sacrificialmente como Cristo amou alguém. Isso já é odiar nas escrituras. Quando você não ama, então você odeia. Então se você não ama o seu irmão, mas você odeia o seu irmão, e aqui irmão é adelphos também, certo? Então tá falando assim, se você odeia o seu fiel companheiro, a sua vida está nas trevas até agora. Se a sua se você diz que você teve uma transformação individual, uma transformação de vida sua, mas a sua vida no coletivo, na comunhão, na igreja, não muda e você continua odiando o seu irmão, odiando o seu fiel companheiro, então na verdade você ainda está nas trevas, você ainda está no pecado, ainda não tem a verdadeira essência de Cristo na sua vida, certo? Vamos continuar. Versículo 10. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço nenhum. Então, ele de novo ele coloca, né, quem diz, mas daí ele vem depois com uma ação. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço, certo? Então, esse amar aqui, é incrível esse amar aqui, porque é a palavra no grego agapau, que é amor sacrificial. Jesus Cristo ele fala o seguinte: amem uns aos outros como eu os amei. Né? Antigamente era o que? Amem uns aos outros como vocês se amam. Mas a verdadeira vida do discípulo não está baseada em como ele se ama, porque ele não se ama mais. Ele ama Cristo e ele ama o seu irmão. Mas como ele ama o seu irmão? Como Cristo os amou. Como ele amou os seus amigos, como ele amou os seus amados. E como ele amou isso? Dando a sua vida. Com um amor sacrificial. Então fala assim, quem ama o seu irmão como Cristo, com um amor sacrificial, como um amor que dá vida pelos outros. Esse o que permanece na luz. E a gente já viu esse permanece aqui, certo? Vou dar uma circuladinha aqui, certo? Esse permanece aqui no grego é a palavra meno, certo? Que significa permanecer, não mudar, né? Não balançar de lugar, não ser transformado, certo? Então, se você ama como Cristo amou a igreja, ama o seu irmão com um amor sacrificial, então você permanece na luz. E o que acontece com esse discípulo que ama os seus irmãos? Nele não há nenhum tropeço. E essa palavra tropeço aqui no grego é a palavra skanoanon, se eu não me engano, tá? Se eu tiver errado eu vou corrigir depois porque eu acho que eu confundi ali, tá? Mas é mais ou menos isso. Certo? Skanon significa o quê? Afogar-se no pecado. Mas não só isso, significa também armadilha. Então o que acontece na vida do discípulo que ama os seus irmãos como Cristo? Ele não se torna um tropeço. Não é que não há nenhum tropeço na vida desse, né? Não há uma armadilha para ele cair. Ele já está no pecado, ele já está nas trevas. Mas ele não se torna uma armadilha para os outros irmãos, para os outros discípulos. Ele não se torna um motivo de tropeço, algo que possa levar os outros ao pecado, certo? Então quem ama os irmãos, a igreja, os amados, os fiéis companheiros com o amor de Cristo, assim como Cristo amou os outros, então nele não há uma pedra de tropeço. Ele não é uma pedra de tropeço, certo? Então, versículo 11. Hoje a gente está indo, certo? Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai. Por que isso? Porque as trevas lhe cegaram os olhos.
Cara, isso aqui é incrível. O que que acontece na vida daquele que odeia, certo? Aquele que odeia o seu irmão, aquele que, sabe, não ama o seu irmão como Cristo, que detesta. Esse está nas trevas, mas não somente isso. Ele anda nas trevas, certo? Essa palavra anda, aqui no grego, é a palavra peripatel, que a gente já viu até no último vídeo, se eu não me engano. Certo? Que é o seu caminho, é a forma como você vive, sua vida. A sua vida é trevas. Você está andando nas trevas. E essa mesma expressão é usada com Judas que traiu Jesus. Quando Judas, ele, né, se levanta depois de pegar o pão molhado e tudo mais, ele se levanta da última ceia, né? A Bíblia vai dizer que Judas estava cego dos olhos, que os seus olhos eles estavam vendo apenas como as trevas. Então, né, a Bíblia usa a mesma expressão aqui. João usa a mesma expressão. Você está andando nas trevas. O seu caminho é as trevas. E o que isso acontece? O que acontece quando nós andamos nas trevas? Nós vamos para a perdição, que é isso que aconteceu com Judas. E não sabe para onde vai. Você não sabe para onde você está indo. O que vai estar acontecendo com a sua vida. É a mesma coisa que aconteceu com Judas. Quando ele trai Jesus, as escamas dos olhos dele saíram, caíram. E ele percebe o erro dele, ele tenta consertar o máximo possível, mas ele vê que ele não conseguiu consertar aquele erro. E por causa disso ele se mata no final. Certo? Porque as trevas o quê? Lhe cegaram os olhos. Cegaram os olhos é uma mente fechada. Certo? É uma mente que não está aberta. Mas espiritualmente os olhos espirituais estão fechados. Os seus ouvidos espirituais estão fechados. A sua mente ela está fechada e você não consegue discernir o que é o tentador e o que é Deus. Então é isso, meus amigos. A gente jogou um monte de versículo um depois do outro. Esse vídeo ficou gigantesco. Tá aqui 24 minutos aqui na gravação, mas tem ali uns momentos que eu errei. Eu vou dar uma cortada e tudo mais. Certo, gente? Mas, gente, muito grato por você que está aqui até o final. E caso você não tenha entendido alguma coisa, caso você queira perguntar alguma coisa, sempre tem os comentários aqui que você pode me perguntar, certo? Mas esses arquivos aqui, essas folhas que a gente, né, tem feito, que os estudos vão estar no canal do Telegram, link na descrição, certo? E eu peço perdão também que quarta-feira a gente não pôde ter o vídeo de atributos de Deus, não deu tempo, foi um dia corrido ali, tudo mais, eu não consegui gravar, eu tinha que gravar, editar isso. Demora umas 3 horas, né? Gravar e editar demora um monte. Postar ainda no YouTube com uma resolução boa, demora ainda mais. Certo, gente? Mas semana que vem a gente volta ao normal. Segunda-feira, vídeo devocional, palhinha, né? Quarta-feira, atributos de Deus. E semana que vem a gente continua nossos estudos de 1 João. É isso, meus amigos. Continuem felizes com Jesus.